filha de Eva, né? A partir de quando você começou a utilizar, né, essa fala e qual o significado dela? Primeiro, Deus inspirou totalmente. Foi ele que mandou, ele colocou no meu coração. Inclusive, desde quando ele me deu esse nome, muita gente ficava me zombando. A verdade é que eu fui muito zombada. Nossa, mas isso é nome de religião, isso é nome de seita, que coisa esquisita. O povo até me confundia com um nome aí de filhas de... Na verdade, tem outra, não vou nem falar nome, mas é seita mesmo, não tem nada a ver. E, na verdade, desde que Deus me inspirou, primeiro, ele não tinha dado o significado. Ele só me inspirou e eu fiquei com aquilo ali. Coloquei um nome no meu Instagram. Não foi intencional do tipo, vou montar uma empresa, um ecossistema que é hoje, vou fazer aqui uma missão para levantar a maior geração de homens e mulheres que vivem à altura do que foram criados para ser, mas Deus deu o nome, e quando ele deu o nome ficou, e aí depois de alguns anos, André, aí foi quando Deus me deu o significado e o porquê de Filhas de Eva. Então tem muita gente que fala, mas esse nome é esquisito, ou é seita e não sei o que, e na verdade hoje tem mais de 5 milhões de contas que a gente está atingindo, que elas se chamam de Andréia de Eva, Marcos de Adão, Letícia de Eva, Júlia de Eva, e é assim, então é um nome e codinome. E claro que tem um porquê disso. Agora, quando você fala assim, ó, tem um porquê, a primeira coisa que eu penso aí é Eva, né? Eva, ela é uma pessoa, assim, que é muito comentada pelo que aconteceu. Olha, Eva deu ouvidos à serpente, né? Isso Sim. deu a gente vê até meme hoje em dia na internet, né? De Sim. muita gente que fala, ó, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Eva, que eu quero ter uma conversa muito séria com ela. Sim. Mas assim, a gente consegue tirar algumas características de Eva, se a gente retirar o que houve de ter ouvido a serpente e tudo que aconteceu, a gente consegue pegar, diante da Bíblia, algumas características de quem foi Eva, ela sendo a primeira mulher a ser criada? André, amei essa pergunta, porque ninguém ainda tinha feito ela. E ela é muito curiosa e interessante, assim como eu. Porque eu parei um dia e fiquei questionando com Deus. Eu falei, Deus, mas peraí. Sabe a pergunta que você me fez? Você falou assim, Priscila, tem gente que quer chegar no céu e a primeira coisa que quer fazer é encontrar Eva, porque falou assim, mas eu vou ter uma conversa séria com você. Porque nós estamos no meio desse desgraceiro com celulite, TPM, estria, ou os homens todos com medo e fraqueza de serem homens viris e não tem coragem de sair da casa da mãe, enfim, tudo por causa da Eva. Mas, na verdade, no dia que eu falei isso, André, Deus falou assim, ele devolveu com uma piadinha do Éden. Ele falou assim, Filhas de Eva Comedy. Ele falou, minha filha, você só esqueceu que quando vocês subirem, vocês vão ser transformados num piscar de olhos. E quando vocês forem transformados, vocês vão receber um novo nome. Aí você não vai saber quem é Eva. Deus jogou um trocadilho desse comigo. Só que eu falei, Senhor, mas tem uma coisa, ela vai ser a mais bonita do rolê, então eu vou saber quem é. E eu e Deus, a gente conversa assim muito... você sabe que Deus, né, André, é interessante, ele conversa com a gente nas nossas linguagens. Já percebeu isso? Olha que é incrível. Deus, que é o Deus de todos os universos, criador que nos criou, ele se comunica com cada um. Presta atenção, tanto que Deus é gentil, sábio e poderoso de se comunicar com cada pessoa na linguagem do amor, na forma com que ela entende melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que ele se expressa mais na mente, tem pessoas que ele expressa com um sonho, tem pessoas que é através de outra pessoa, e ele vai falar da forma também que a pessoa normalmente se comunica. Então, por exemplo, eu, Priscila, me comunico muito fazendo perguntas. Eu sou assim, intensa, intencional, eu sou curiosa. Então, como eu faço muitas perguntas, Deus também me devolve com uma pergunta. E aí, quando eu falei de Eva, eu falei, mas essa mulherzinha, essa Eva, passou raiva na gente, e a gente tá aqui em pecado por causa dela. Aí Deus falou, você tá aí falando mal da Eva e você é o quê? É perfeita? Porque eu saiba, você já nasceu em pecado. Então, você para de falar mal dela, porque quem disse que se você não tivesse no lugar dela, você não tinha feito a mesma coisa? Uau! Deus me devolveu a minha indignação com uma própria indignação, falando da filha dele. Quem disse que se você tivesse no lugar de Eva, você não teria feito a mesma coisa? É muito fácil você falar dela, mas quem disse que você também não teria me traído, querendo muito mais do que aquilo que eu te propus? Porque a questão da Eva foi que ela comprou a mentira do diabo, não querendo parecer com Deus, até porque ela já era parecida. O diabo fez uma mentirinha de cópia ali, ele usou a cópia para distorcer. Ele falou, mas você vai ser como Deus. Só que Eva já era como Deus, porque ela era uma imagem à semelhança do Criador. Só que, na verdade, o que estava por trás de você vai ser como Deus, ele enganou e fez uma distorção na cópia para que ela quisesse ser Deus, para que ela tivesse mais do que ela já tinha recebido, soubesse mais do que ela já sabia, não que Deus ia esconder nada, mas Deus é Deus, e você tem um limite para chegar. Então, quando a gente olha para a Bíblia, ela não tem descritivos da personalidade, do comportamento de Eva, porém tem algo que Deus me falou muito claramente. Ele falou, minha filha, se ela não tivesse sido uma mulher extremamente humilde, se ela não tivesse sido uma mulher que tivesse se arrependido do que ela fez, se ela não tivesse sido uma mulher extremamente forte e corajosa para buscar a minha presença depois que ela foi expulsa do paraíso, ela teria sido a primeira suicida da Bíblia.
E a Bíblia não esconde nada de adultério, de roubo, de ansiedade, de depressão, até porque Elias estava na caverna, Davi sendo perseguido, o outro adúltero. Deus me falou claramente, Eva seria a primeira suicida da Bíblia. Porque você já viu um filho seu matar o outro? Ela nunca tinha visto morte e ela viu um filho matar o outro. Quando ela foi expulsa do paraíso, ela viu a primeira folha da flor cair e ela enxergou por gerações lá na frente ela sendo a culpada por milhares e milhões de gerações se prostituírem no corpo, alma e espírito. Por isso que o nome dela era Auxiliadora e quando eles pecaram, Adão, como um consolo para ela, deu o nome de Eva. O nome dela não era Eva. Quando ela foi criada por Deus, o nome dela era Auxiliadora, que vem do Ézer, do original do hebraico, que quer dizer auxílio divino. É como que o papel do Espírito Santo. Ézer é usado na Bíblia só para Espírito Santo 30 vezes e a única vez sem ser para Espírito Santo é para a criação da mulher. Só que depois do pecado, o nome dela mudou de Auxiliadora para Eva. Adão como que num consolo, num conforto, porque ela trouxe a morte. Através dela a morte entrou na vida, no mundo. Olha que interessante, a morte entrou através de Eva. Porém, Adão, para consolar e confortar, porque ele era o cabeça, e foi por omissão dele que ele deixou ela sozinha andando, ele dá o nome de Eva. E Eva quer dizer mãe de todos os seres, mãe de todos os viventes. Na hora que ele chama ela de Eva, ele está consolando e confortando, dizendo que vai sair vida dela, quando na verdade ela trouxe morte sobre o mundo. Ele está consolando e confortando, porque Deus chega e fala, o Salvador do mundo vai vir através de você. Então é por isso que Deus chama a igreja de mulher, a noiva. A mulher foi a responsável por pecar. Porém, aonde o primeiro Adão caiu, que era Jesus, o primeiro Adão caiu, Jesus foi o segundo Adão. Então a mulher, por isso que a igreja é a noiva de Cristo. Aonde nós caímos, Deus veio para remir. Então quando você vê Eva não sendo a primeira suicida, não sendo a primeira depressiva, não sendo a primeira que vai ser homicida, você vê comportamentos e frutos do comportamento dela, de que ela foi uma mulher humilde, de que ela se arrependeu do seu pecado e de que ela buscou sim a Deus, porque ela criou os 2 filhos no caminho do Senhor. Só que um decidiu, Caim, decisão, ali começou o livre-arbítrio, ele também foi por outro caminho. E o Abel decidiu adorar a Deus e o Caim não. Então Deus falou para mim claramente, André, se essa mulher não fosse uma mulher humilde, forte e corajosa, presta atenção, antes de sair do paraíso, o Adão já virou e falou assim, ó, culpa dessa mulher sua aí que você me deu. Aí a serpente, não, culpa dessa mulher. Ou seja, ela seria a primeira suicida, porque ela se sentiu tão culpada por tudo aquilo, que se Adão não tivesse amado ela, se Deus não tivesse amado, se ela não fosse humilde para me perdoe e corrigir os seus caminhos, ela teria se suicidado. E Deus fala, com certeza, essa mulher teve um comportamento de arrependimento. Então, a gente vê pela história que aconteceu que Adão e Eva se arrependeram profundamente do que aconteceu, do que fizeram. Que até tem a Ellen White, é uma profetisa da Igreja Adventista, uma profeta, ela fala claramente que em visão, ela viu o quanto que Adão e Eva, quando caiu a primeira pétala de flor, que eles choraram muito mais do que nós choramos pelos nossos mortos hoje. Porque a primeira flor que começou a murchar e cair, eles não conheciam morte. E eles foram responsáveis por tudo aquilo. Então, se Adão e Eva não tivessem sido muito humildes, resilientes, eles viveram quase 1000 anos, né? Foi ali que Deus depois começou a baixar a expectativa. Então, nós não temos descritivos de Eva, mas pelo legado que ela deixou, pela história. Inclusive, isso serve para todos nós. Que tipo de história, que tipo de legado você tem deixado? As pessoas querem tanto empoderamento e não entendem nem de posicionamento. As pessoas querem tanto empoderamento e não conseguem deixar um legado. Porque nós temos hoje homens que não conseguem simplesmente ir lá tirar um chuveiro e finalizar o trabalho que ele se propôs a começar a fazer. Então falam tanto de empoderamento, mas não conseguem entender um posicionamento espiritual, emocional e físico. Então, com certeza, Eva foi uma mulher que buscou a humildade, o perdão, o caminho de servir a Deus e de se recompor. E Eva quer dizer mãe de todos os seres, todos viventes. Aí, quando você pergunta, Priscila, por que esse nome? Depois Deus me falou, minha filha, é para toda tribo, língua, raça e nação. Tanto que uma vez o Pablo Marçal chegou e falou assim, Priscila, não, esse nome aí seu tá meio esquisito. Esse trem de filhas de Eva aí, o povo tem que saber, mas é seu nome. Ninguém te chama de Priscila. Tanto que a maioria me cruza por aí, André. E aí é Eva de cá, a rainha de lá, o povo me chama de Eva. Eva, porque não sabe meu nome. Sim. E Deus falou o seguinte, quando o Pablo Marçal falou assim, Priscila, troca esse nome seu aí, esse trem tinha que ser Priscila Andrade, seu nome tem que descartar. Inclusive foi quando ele pôs Pablo Marçal bem grande. Tem que ser Priscila Andrade, esse negócio de filhas de Eva aí tá meio esquisito, parece interessante, mas ninguém vai querer saber desse trem. Eu não vou ser filha de Eva, filho de Adão, esse nome tá muito lúdico. Deus falou dentro de mim, não vai. Porque o seu chamado é maior que você.